amada Igreja do Senhor Jesus, que a amada Igreja do Senhor Jesus, nessa noite, reunidas aqui em uma só fé, esteja com a paz. Que a paz de Jesus esteja com cada um dos senhores que estão aqui no templo de adoração e que estão aí em casa. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, é com muita alegria nessa noite que estamos reunidos mais uma vez para estarmos cultuando ao Senhor. O Senhor é bom e generoso, permitiu que estivemos aqui reunidos mais uma vez para dar honra e glória ao Senhor. Nessa noite vamos cultuar ao Senhor Jesus, né? Essa noite, irmãos, o Senhor Jesus nos convida para não estar apenas assistindo a um culto. O Senhor nessa noite nos convida para estar cultuando. Então, vamos dizer para aquela pessoa que está do nosso lado, do nosso convívio, que nessa noite iremos não assistir ao culto, iremos cultuar ao Senhor. Para podermos cultuar ao Senhor, temos que nos desligar de tudo aquilo que vai nos afastar de Deus nesse momento. Então, se desligue de qualquer TV, qualquer celular, se desligue de qualquer informação que possa estar vindo até você nesse momento. Informe para a pessoa que está do seu lado, que está no seu convívio, informe para o Espírito Santo de Deus nesse momento que você reservou essa noite para estar cultuando ao Senhor Jesus. E eu trago uma palavra para a meditação da igreja, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versos 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 58, onde o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, falando a respeito da ressurreição, e ele pede, ele orienta, ele exorta a igreja de Coríntios da seguinte forma, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, a palavra de Deus nessa noite, ele traz a gente na abertura do culto agora, para a gente se voltar para Deus e ter o entendimento, irmãos, que a gente tem que ser firme e constante. Irmãos, a gente tem que ser firme no objetivo da nossa fé. A gente tem que ser firme naquilo que a gente quer apresentar para Deus. Além de ser firme, a gente tem que ser constante. Quando Deus traz para nós essa palavra nessa abertura de culto, pedindo para que a gente seja firmes, ser firmado na fé, é aquilo que eu disse, não é a gente assistir ao culto. Assistir ao culto é fácil, irmãos. Cultuar ao Senhor é para pouco, é para os escolhidos, é para mim e para você que está aqui nessa noite, para mim e para você que está aqui no templo de adoração, para mim e para você que está aí na sua casa do outro lado da telinha, que tirou esse momento para voltar o seu coração para os céus. E a palavra de Deus também ela completa dizendo assim: sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, tudo aquilo que a gente faz voltado para Deus não é vão. Nessa noite, Deus esclarece para mim e para você que esse tempo que vamos tirar nessa noite para estarmos cultuando ao Senhor, esse tempo que vamos tirar nessa noite para nos desligarmos de tudo que tem ao nosso redor, esse tempo que vamos tirar nessa noite para colocar nossos corações voltados para o céu, a palavra de Deus diz que isso não é vão, irmãos. Isso não é vão. E Deus vai ver tudo aquilo que estamos fazendo para a honra e glória dele. E o coração de Deus vai se alegrar conosco. E os olhos de Deus vai inclinar para cada um de nós, para mim e para você que tem se esforçado na obra. Porque muitas das vezes a gente acredita que se esforçar na obra é partir para o campo, é fazer obras lá fora, e muitas das vezes o se esforçar de Deus é a gente se voltar mais para Ele, porque muitas das vezes a gente tem dificuldade de determinar um tempo exclusivo para Deus. Mas nessa noite
esse tempo vai ser exclusivo para o Senhor, para a honra e glória de Deus. Nessa noite vamos tirar esse momento de adoração, vamos tirar esse momento de culto, vamos estar agora com o nosso coração voltado aos céus, vamos nos desligar de tudo aquilo que possa tirar nossa comunhão com o Papai do céu, vamos nos desligar de tudo aquilo que nos vai nos afastar dessa comunhão plena. É noite de culto, irmãos, e vamos cultuar ao Senhor nessa noite. Nessa noite agora eu quero convidar a igreja do Senhor, que sou eu e você, a igreja do Senhor que está aqui no templo de adoração, e você que está aí do outro lado da telinha, que se coloque de pé. Glória a Deus. E que nessa noite, eu e você, volte nosso coração aos céus. Glória a Deus. Que nessa noite, eu e você, decida tirar esse tempo para dedicar única e exclusivamente ao Senhor. Que nessa noite, esse conceito de cultuar, de dar culto aqui, entre no meu e no seu coração. Que possamos fechar os nossos olhos e colocar nossas mãos aos céus, voltadas para aquele que pode todas as coisas, naquele que nos fortalece. Soberano Deus e eterno Pai, já te agradecemos, papai, porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Já te agradecemos, papai, porque o Senhor nos trouxe aqui, papai, nessa casa de oração. Já te agradecemos, papai, porque o Senhor conseguiu, o Senhor permitiu, papai, que do outro lado as pessoas que estão lá, papai, conseguiu, meu Deus, tirar um momento de adoração ao Senhor. Papai, permaneça, Senhor, conosco. A tua palavra diz, meu Deus, que onde 2 ou mais se reunirem, ali o teu Espírito Santo estará. Papai, nesse momento, Senhor, estamos reunidos em uma só fé. Nós aqui, papai, e essas pessoas que estão do outro lado da tela, que estão vendo, que estão ouvindo esse culto, meu Deus, nesse momento nos reunimos com eles em uma só fé, papai, e a tua palavra nos garante que reunidos em uma só fé, o teu Espírito Santo está. Papai, já percebemos a presença do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Acreditamos, papai, que o teu Espírito Santo de Deus está em todos os lugares, papai, onde as pessoas decidiram tirar um momento de culto ao Senhor. Papai, que nesse momento, Senhor, o Senhor venha usar cada oportunidade, Pai, que o Senhor venha usar o levita, que o Senhor venha usar o pregador, que o Senhor venha usar a oportunidade, que o seu Espírito Santo, papai, venha falar com cada um de nós. Papai, nesse momento de culto, te damos liberdade, Senhor, para falar não aquilo que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir, papai. Usa, papai, o louvor, usa, papai, o pregador, usa, papai, a oportunidade que tem. Fala, papai, aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Oh, Espírito Santo de Deus, te pedimos, permaneça conosco nessa noite. Espírito Santo de Deus, glória a Deus, permaneça nessa noite, nesse culto de adoração, onde iremos rasgar nosso coração diante do Senhor, para ouvir, entender e absorver a sabedoria da tua palavra, Senhor. Deus. Oh, papai do céu, já te agradecemos por tudo, Senhor. Permaneça conosco, papai. Permaneça, Senhor. Fale tudo o que precisar ser falado. Usa todos aqueles que o Senhor puder usar nessa noite, papai. Que nessa noite, papai, o Senhor sonde o coração de cada um que tirou um momento para cultuar ao Senhor. Responde a oração de cada um, Senhor, com aquilo que é da tua vontade e para a honra e glória tua. Já te agradecemos, Senhor. Permaneça conosco. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado, papai do céu. E a gente agora passa a oportunidade para o nosso levita Roque, que está aqui sendo usado pelo Senhor para estar adorando a papai do céu. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Salve o povo de Deus na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Salve o povo também que se encontra nas suas casas com a paz do Senhor Jesus. A paz de Deus seja com todos. Vamos adorar. Eu convido você a fechar os seus olhos. Você que veio adorar o Senhor Jesus aqui, você que está na sua casa, entrega a tua adoração para Ele nesta noite. Ele é digno de toda honra e toda glória. Declara que Ele é teu mestre. Declara que você depende dEle. Fala que você precisa dEle, você não vive sem Ele. Te adoramos, Senhor Jesus.
Te adoramos, Senhor. Oh, glória a Deus. Vamos adorar, vamos adorar. Ele merece. Oh, glória a Jesus. Aleluia. A minha vida é do Mestre. Vocês podem cantar? Meu coração é do meu Mestre. Oh, glória a Deus. Cadê os adoradores? Adora, 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 adora. Minha esperança é. Para Jesus ouvir, vamos lá? A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Oh, glória a Deus. Minha esperança é meu Mestre. Adora. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora. Oh, aleluia! Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Declara, igreja, a minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho. Oh, glória a Deus. Minha esperança. Oh, glória a Deus. Vamos adorar, vamos adorar. Na solidão da vida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. Escuta, as ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. Aí você vai declarar: a minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho. Oh, glória. Minha esperança. Sabe o que Jesus ele quer de mim e de você? Que você adore no meio da tempestade, em meio à tribulação. É isso que Deus quer de mim e de você. Que você adore, que você confie nele, que você acredite que o Deus que te chamou, ele é maior. Oh, aleluia. Ele é poderoso, e agindo ele, ninguém pode impedir o agir de Deus. Então somente adore, engrandeça, agradeça a ele através da tua humilde adoração. Oh, glória a Jesus. Oh, aleluia. Na solidão da vida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. Aí você declara: a minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é do Mestre. Quer ligado na terra, é ligado no céu. E você ligou nessa noite através da tua adoração, que o teu caminho, que o teu coração, que a tua vida é dele, somente de Jesus. Você pode exaltar, você pode engrandecer, você pode louvar, bendizer o nome dele. Você que está aqui na nave da igreja, você que está na sua casa, onde você estiver, você tem livre arbítrio para adorar o Senhor Jesus. Então demonstra o teu amor, demonstra a tua gratidão, aleluia, a ele, aquele que morreu por você, amém? Você pode aplaudir, você pode glorificar o nome do Senhor Jesus.
olhos, vamos cultuar, vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Aleluia. Ele vem receber a tua adoração. Perto eu quero estar. Cadê os adoradores? Junto aos teus pés. Oh, aleluia. E pois prazer maior não há que me render e te adorar. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Tudo que há em mim, tudo que há. Olha o coral de Jesus aqui na terra. Quero te ofertar. Escuta, Senhor Jesus. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que oh, aleluias. Não sou apenas servo, seu amigo eu me tornei. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Glória a Deus. Te louvarei. Canta com toda a tua alma, com toda a tua alma. Não importa, não importa a tribulação, não importa a tempestade, nós vamos adorá-lo. Em meio às lutas, nós vamos adorá-lo. Somente a ti, Jesus. Fala que você vai adorar. Fala que você vai continuar a adorar, não desista. Oh, glória a Deus. E perto eu quero estar, e junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim. Fala, eu quero te ofertar, Senhor. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, mas ainda é pouco, sei, se comparado ao que sou apenas servo, seu amigo eu me tornei. Eu convido você a adorá-lo agora nesta hora. Canta esse refrão para Jesus aqui neste lugar. Toda a igreja, toda a igreja. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Que você não venha desistir, aleluia, de adorá-lo. Que você não venha deixar que a tempestade, que a tribulação, que essa pandemia e qualquer outra coisa venha tirar o teu alvo, venha tirar o teu foco, que é Jesus. Não deixe de adorá-lo. Confia nele, confia no teu mestre, confia naquele que te chamou, confia naquele que morreu por você, aleluia. Eu convido a você a adorá-lo de todo o seu coração, ao mestre, ao Rei dos Reis, ao nosso Senhor Jesus. Você que me ouve, somente Ele é o merecedor de toda a honra e toda a glória. O nome dele é Jesus, o nome dele é Yeshua, o nome dele é Jesus, aleluia. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Jesus, te rendemos adoração nesta noite sempre, ó Pai. Te adoramos e te adoramos e te adoramos, Senhor Jesus. Você pode
glorificar, você pode engrandecer o nome dele. Aleluia. Vamos adorar com mais um hino, com alegria. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos adorar com mais um hino ao Senhor Jesus nesta noite. Aleluia. Chama a atenção dele onde você estiver, com a tua alegria. Fica à vontade. Você tem liberdade na casa do Pai. Você tem liberdade na presença do Senhor. Tu és a minha porção. Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Medita nesse louvor. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Quem acredita, adora. Quem acredita? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Se alegre na presença dele. Independente de como você se encontra, independente de como é que você está, somente adore, somente adore. Ele só quer adoração da tua parte, igreja. Tu és a minha porção. Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Você que acredita, vamos lá? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Eu te convido a adorar com alegria, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então você tem motivos para adorar com alegria. Acredite no teu Deus, acredite no teu Senhor. Ele tem cuidado de vós, Ele tem cuidado de vós. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento, eu me alegrarei em ti. Oh, glória a Deus. Ainda que a figueira está faltando alimento, está passando dificuldade, mas adore, adore o Senhor. É isso que Ele quer de nós. Que você continue adorando, em meio à tempestade, em meio à tribulação, em meio à dificuldade que nós enfrentamos. Nós não podemos deixar de adorar o nosso Senhor com alegria, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus, a paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, a todos os irmãos que estão aqui nessa noite, a paz de Cristo para todos, aos nossos irmãos aí que estão nos acompanhando no Facebook, no YouTube, que Deus te abençoe nesse dia
em nome do Senhor Jesus. Onde você estiver, que você receba em seu coração a graça de Deus, e eu tenho a certeza que o Senhor tem ao seu coração nessa noite ministrado a sua gloriosa e poderosa palavra, e com certeza você tem sido muito abençoado. Eu quero convidar aos irmãos que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, pegue a sua Bíblia, por favor. Você que está aí na sua casa, no sofá da sua sala, ou até mesmo no seu quarto, na cozinha, coloca o menino aí do lado, aí, pede para ele ficar quietinho, fique com a Bíblia em mãos. Nós vamos ler vários textos, e eu tenho uma palavra muito forte da parte de Deus para o seu coração nessa noite. Abra comigo a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 6, versos 24. Nós iremos fazer a leitura desse texto, segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, verso de número 24. Mantenha a sua Bíblia aberta, mesmo depois que nós começarmos a fazer as explicações, continue com ela aberta para você poder estar acompanhando toda a leitura da palavra nessa noite, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou fazer a leitura, pois nós iremos ler alguns textos. Diz a palavra do Senhor: algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tanta fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pombo, ou seja, fezes de pombo, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade. E o rei perguntou: se o Senhor não te socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de pesar uva, de prensar uva? Verso 28. Contudo ele perguntou: qual é o seu problema? E ela respondeu. Essa mulher, se referindo à sua vizinha, disse: vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. E no dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o escondeu. Quando o rei de Israel ouviu essas palavras da mulher, rasgou as suas próprias vestes. Como estava sobre o muro, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ela disse, ou melhor, ele disse: Deus me castigará com todo rigor, se a cabeça do profeta Eliseu, filho de Safete, continuar sobre os seus ombros. Ora, Eliseu, profeta, estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel, e o rei havia mandado um mensageiro à sua frente. Mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fecha a porta e mantenha-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Quando ainda lhe falava, o mensageiro, na mesma hora, o rei disse: essa desgraça vem do Senhor, por que devo ainda ter esperança no Senhor? Eliseu respondeu: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. E o oficial, cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? E Eliseu advertiu: você o verá com seus olhos, mas não comerá coisa alguma. Oremos neste momento. Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude a entender a palavra.
Senhor, nós estamos em nome de Jesus, diante de uma palavra, Senhor, ó Deus, esclarecedora e profunda e reveladora, mas nós precisamos da iluminação do Teu Espírito para poder entender a Tua palavra, para que a mesma, Senhor, se aplique ao nosso contexto e à nossa realidade nos dias atuais. Pai, nesse momento eu coloco todos os que ouvem esta palavra, que ouviram esta leitura e que ouvirão ainda mais um pouco da leitura desta palavra, que o Espírito Santo vai aos nossos corações e nos traga nessa noite a revelação do Senhor. Vá ao coração desta mulher, deste homem. Espírito Santo, tome agora cada mente, cada coração, que cada mente, cada coração que está aqui, Pai, no templo, os que estão acompanhando pelo Face e pelo YouTube, sejam agora envolvidos pela graça de Deus, e que a palavra do Senhor fale aos nossos corações. Oramos assim em nome de Jesus, amém? Amados e queridos irmãos, o texto que nós lemos fala de um episódio vivenciado pelo rei de Israel, Jotã. Esse rei Jorão, ele era filho de Acabe, filho de Jezabel, desse casamento que houve entre a casa de Israel e o Sidônio. E nós sabemos que Acabe se casou com Jezabel e trouxe a idolatria para a terra de Israel. O reino de Israel era composto por 10 tribos, 2 tribos ficou com a casa de Davi, porque o reino foi dividido. Nós temos 10 tribos que ficou com Jeroboão e 2 tribos que ficou com a casa de Davi. Então nós temos Israel, que é o reino sul, e Judá, que é o reino norte. Esse texto que nós lemos fala de Israel, que é o reino sul, que era reinado agora pelo filho de Acabe, pelo filho de Jezabel. O nome deste rei se chama justamente Jorão, um rei que continuou com os mesmos caminhos errados e pecaminosos do seu pai Acabe e da sua mãe Jezabel, que ainda estava viva neste momento. Acabe já tinha morrido, e a idolatria, o culto a Baal, toda aquela idolatria a Baal ainda permanecia na terra de Israel. E a Bíblia nos diz que pela permissão de Deus, o rei da Síria, chamado Ben-Hadad, ele cercou Jerusalém para combater contra Jerusalém. E a estratégia do rei da Síria não foi entrar na batalha, não foi pegar em arma para ir e derrubar os muros, porque todas as muralhas na antiguidade, todas as cidades, ela tinha uma muralha em volta. Para um rei entrar dentro de uma cidade, ele teria que derrubar as muralhas, ele teria que entrar no combate, e ele foi estratégico. Ele pegou todo o seu exército e outros exércitos de outros companheiros e cercou toda a cidade. Ninguém entrava e ninguém saía de Samaria. O objetivo do rei Ben-Hadad era fazer com que o povo de Israel se rendesse pelo sofrimento. E a Bíblia diz que aquele cerco durou tantos dias, mas tantos dias, que todas as provisões dentro daquela cidade acabou. Os animais, o povo foi matando, foi comendo, todas as provisões foram se acabando, e o povo foi entrando em uma decadência de fome tão grande, que a Bíblia diz que uma cabeça de jumenta estava sendo vendida ao preço de 80 peças de prata, que traduzido para a nossa língua equivale $50, que traduzindo para a nossa moeda de real equivalia hoje R$250. Uma cabeça de jumenta estava sendo vendida, não era o jumento, era a cabeça para ser comida, valendo o valor de R$250. Imagine você que inflação miserável era essa, que situação decadente era essa que aquela cidade chegou. A Bíblia diz que uma caneca de esterco de pombo, que era utilizado dentro daquela fome como tempero para refogar aquela cabeça de jumento, estava sendo vendida na nossa moeda por R$25. Imagine você que decadência estava, uma crise instalada, uma situação de grande dor, de grande sofrimento. Essa era a realidade em que Samaria, capital do Império de Israel, estava vivenciando, com o cerco promovido pelo rei Ben-Hadad, rei da Síria. E a Bíblia nos diz que, diante da fome, a loucura da cabeça das pessoas chegaram a um extremo que uma mulher combinou com a sua vizinha cozinhar o seu filho em um dia, e no próximo ela cozinhasse o filho dela, e a outra não cumpriu esse acordo, e ela clamou ao rei
E quando o rei ouviu todo aquele relato de extrema decadência, ele rasgou as suas vestes. E ele disse: hoje Deus me castigue, mas a cabeça do profeta Eliseu não ficará sobre os seus ombros. Porque o rei estava procurando um culpado. E Eliseu profetizou que Deus iria subjugar aquela nação por causa dos seus erros e da sua impiedade. Mas o que o rei Jorão não fez foi se converter ao Senhor, porque toda aquela tragédia que estava acontecendo agora em Samaria, no meio do povo de Israel, era fruto da idolatria, do pecado, da iniquidade que a casa de Acabe trouxe para o meio do povo de Deus. A impiedade daquele povo, a iniquidade, eles viraram as costas para Deus, trouxeram a idolatria dos sidônios, estabeleceu lá em Samaria. Lá em Jerusalém estava o templo de Salomão, aonde o povo de Israel adorava o Senhor. E cá em Samaria, onde estavam as outras 10 tribos, eles construíram um templo a Baal, cultuaram a Baal, provocaram a ira do Senhor, viraram as costas para Deus. O povo se corrompeu, viraram as costas para o Senhor. E agora Jorão, ou melhor, filho de Acabe, não se arrepende dos seus pecados, continua vivendo uma vida em desobediência e levou toda essa geração do povo de Israel para uma condição de idólatra, não se arrependeu dos seus pecados, e toda aquela situação era o que estava acontecendo naquele lugar. Meu irmão, nós precisamos manter a esperança em um tempo de crise. Essa é a reflexão que eu quero nessa noite ministrar ao seu coração. Precisamos manter a esperança em Deus em tempos de crise. E nós temos o relato que quando o rei foi ao encontro do profeta Eliseu, o profeta Eliseu já recebeu a revelação de Deus. Ele estava com todas as autoridades do povo de Israel reunido. Ele disse: aquele filho do assassino vem para cortar a minha cabeça. E então, quando o rei chegou, ele deixou claro qual era a sua mentalidade. Versículo de número 33. Enquanto ainda falava, o mensageiro chegou, e na mesma hora o rei disse: esta desgraça vem do Senhor, porque devo ainda ter esperança no Senhor. O rei, que já não temia a Deus, que já não tinha o temor da palavra, que já havia levado toda aquela nação a uma corrupção de idolatria, ele já não tinha mais esperança no Senhor. Ele já não tinha mais esperança em Deus. E ele disse para o profeta Eliseu: essa desgraça toda vem do Senhor e você é o culpado. E ele lançou sobre Eliseu a culpa. E Eliseu, então, com a autoridade do Espírito Santo, levantou a voz e disse: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por esta hora, ou seja, em 24 horas, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O profeta então, com autoridade, um homem de Deus, com uma palavra de esperança, disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, amanhã, em 24 horas, Deus fará com que 7 quilos de farinha seja vendido por 5 reais, traduzindo na nossa moeda para você entender. Então, quando o profeta falou que 7 quilos de farinha e 14 quilos e 7 quilos de cevada seria vendido por 5 reais, traduzindo na nossa língua para você entender, uma peça de prata, o oficial do rei disse assim: ainda que Deus faça abrir janelas no céu, isso não acontecerá. E o profeta disse: tu verás com os teus olhos, mas tu não participarás dessa bênção, desse milagre. Meu irmão, nós precisamos ter esperança em tempos de crise, porque Deus é o Deus que tem o controle de tudo, é o Deus que tem o controle de todas as situações. Deus trouxe uma palavra naquele momento de autoridade ao profeta para dizer que ele, o Senhor, decidiu mudar a sorte daquele povo e decidiu trazer agora as provisões, porque é Deus quem sustenta o seu povo. E Deus iria mostrar através do profeta Eliseu, pela palavra profética, que é ele o Deus da prosperidade e não Baal, que ele era o Deus que sustentava o seu povo e não a Baal. E Deus iria mostrar para aquele rei ímpio e para aquele capitão
tão incrédulo, porque o que tem de gente incrédula, que quando a palavra de Deus vem, as pessoas começam a dizer, só eu vendo, e o Senhor disse, eu vou mudar a sorte do meu povo. Leia comigo o verso de número 3, do capítulo de número 7, diz a palavra do Senhor: havia 4 leprosos junto à porta da cidade, e eles disseram uns aos outros, por que estamos aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também iremos morrer. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem a vida, nós teremos a nossa vida poupada. Se nos matarmos, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às intermediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carro de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouça, o rei de Israel contratou os reis dos hetitas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar a sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando as tendas com cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às intermediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas e comeram e beberam, pegaram prata, pegaram ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram, entraram em uma outra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo, esse é um dia de boas novas, não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram e chamaram os sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos ninguém, e só havia cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. Os sentinelas da porta proclamaram a notícia, e foi contar essa notícia ao rei dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu lhes explicarei o que os arameus planejam. Como sabe que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando: com certeza eles sairão, então os pegaremos vivo e entraremos na cidade. Um dos seus conselheiros respondeu: manda que alguns dos homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem, sim, com toda essa multidão condenada. Por isso vamos enviá-lo para descobrir o que aconteceu. Meus amados e queridos irmãos, Deus é o Deus que usa circunstância. A Bíblia nos diz que Deus decidiu usar 4 leprosos para mudar a realidade do povo de Deus em Samaria. Deus chegou e ministrou no coração daqueles 4 leprosos uma atitude de ir ao acampamento dos inimigos que estavam ali acampados. Aqueles leprosos disseram: se nós entrar na cidade, nós vamos morrer de fome, porque nós já andamos excluídos por causa da nossa lepra. Se nós ficarmos aqui, também vamos morrer de fome. Se nós ir para o acampamento do inimigo e ele nos receber, nos der comida, nós iremos ter a nossa vida poupada. Se ele nos matar, nós já vamos morrer mesmo. É simplesmente adiantar a morte. Mas a Bíblia diz que quando aqueles 4 leprosos, olha que Deus soberano, que pega 4 homens leprosos, e a Bíblia diz que quando eles começam a andar até o acampamento do inimigo, Deus faz com que os inimigos que estavam acampados ouçam o ruído de uma multidão de cavalos e cavaleiros, e o inimigo fica atemorizado e disse: o rei de Israel contratou o rei dos hetitas e contratou os outros reis, e um grande exército eles contratou para vir contra nós. Vamos fugir para salvar a nossa vida. E aqueles exércitos que estavam ali acampados há muitos dias, há muitos meses, saíram correndo apressadamente, deixou ouro, deixou prata, deixou comida, deixou cavalo, deixou tudo o que trouxeram e foram embora apressadamente. Quando aqueles 4 leprosos ali chegaram, eles entraram numa tenda, comeram, se fartaram, pegaram ouro, pegaram prata, voltaram de novo em uma outra tenda e eles disseram: nós estamos errados.
Hoje é um dia de boas notícias. Vamos lá para a cidade de Samaria, vamos anunciar ao rei o que está acontecendo. E o rei então duvidou, achou que aquilo era uma estratégia do inimigo, que o inimigo estava armando uma estratégia para apanhar o povo. Mas então o rei mandou 5 mensageiros, e quando lá chegou, constatou que o exército fugiu, espada ficou pelo meio do caminho, ficou tudo pelo meio do caminho, porque Deus colocou um pavor naquelas nações. E a Bíblia diz que o povo lá chegou, irmãos, e quando o povo lá chegou, as portas de Samaria foram abertas, e Deus então cumpriu a palavra falada pela boca do profeta Eliseu, que na porta de Samaria, naquela hora, porque Eliseu tinha profetizado um dia anterior, 24 horas depois, na porta de Samaria, estava se vendendo 7 quilos de farinha por R$5, traduzindo na nossa linguagem aqui para você entender. Ou seja, aquela quantidade por uma peça de prata. Deus mudou a sorte, e aquele capitão que não creu na palavra do Senhor, ele ficou na porta para fazer todo tipo do acompanhamento do povo, e ele viu toda aquela fartura, mas ele foi pisoteado pelo povo, que desesperado em direção daquela comida correu, e ele viu com seus olhos, mas ele não participou daquela bênção, porque ele duvidou da palavra de Deus na boca do profeta. Querido e amado irmão, entenda nessa noite a palavra que o Espírito Santo nos dá nessa noite. Nós precisamos ter esperança nos momentos de crise, porque Deus é que está no controle de tudo. Há muitas pessoas que estão distante de Deus, e nós estamos vivendo hoje uma realidade semelhante. Parece que nós estamos vendo aí esse vírus colocando cidades e nações encurraladas. Há cidades onde as pessoas não estão entrando e quase não estão saindo, só entra mesmo aquilo que é essencial, aquilo que está relacionado à alimentação, os voos cancelados, todo tipo de viagem cancelada. Parece que nós estamos vivendo o retrato do que Israel viveu aqui, só com uma diferença que nós temos visto que a disciplina de Deus também está sobre a terra. Deus está disciplinando muita gente. Há muita gente orgulhosa que Deus está quebrantando. Há muitas pessoas que Deus está quebrantando. A estratégia de Ben-Hadad foi vencer Israel pelo sofrimento. Israel, ele seria vencido pelo sofrimento, mas Deus interveio pela palavra de Deus através da boca do profeta Eliseu. Querido irmão, você que ouve a palavra aqui na igreja e você que acompanha no Face e no YouTube, eu quero aplicar essa palavra ao seu coração. Primeiro, eu quero trazer à sua memória algumas verdades que esse texto está nos apresentando. Primeiro, esse texto nos apresenta um povo que era de Deus, mas que se afastou de Deus e que se tornou um povo vazio, se tornou um povo distante, fechou o coração para Deus e começou a enveredar na idolatria de Baal, que foi trazido pela casa de Acabe para a terra de Samaria, aonde era a capital do reinado de Israel. Aquele povo fechou o coração para o Senhor. Há muitas pessoas que estão fechando o coração para Deus. Há muitas pessoas que estão fechando o coração para o Senhor, e talvez você é uma delas, que está fechando o coração para o Senhor e não está buscando a Deus, não está levando o evangelho de nosso Senhor a sério. Quando nós olhamos para essa crise que nós estamos hoje vivenciando, essa pandemia que não atinge uma cidade, que não atinge um país, mas que atinge o mundo, praticamente todas as nações da terra estão sendo atingidas por essa pandemia. O que Deus está dizendo para a humanidade? Que nós não somos absolutamente nada. O ser humano não é nada. O ser humano não é nada. Um vírus invisível que nós precisamos de aparelhos para poder enxergá-lo, por tão minúsculo que ele é. E ele colocou homens poderosos, quebrou economias mundiais, isolou homens, mulheres de todas as classes sociais, de todas as patentes, de todas as condições. Deus mostrou que o ser humano, ele não é absolutamente nada, e ele mostrou isso para o rei de Israel, e ele mostrou isso para o povo de Israel, que o homem não é nada sem Deus. Quando o profeta profetizou, observe que Deus é tão soberano que ele não usou um capitão, ele não usou o capitão do exército de Israel, um homem arrogante, incrédulo. Deus usou 4 leprosos para trazer aquele grande milagre. Isso significa que Deus usa quem quer, como quer e na hora que quer. E ele usou
pessoas que a sociedade nem dava valor, eram leprosos, viviam no leprosário, excluído fora da cidade, pessoas que não poderiam, pelas leis sanitárias de Israel, estar em contato com pessoas, porque eram leprosos. Mas Deus pegou aqueles 4 leprosos, porque eles tiveram uma atitude de fé e foram para o acampamento do inimigo, e Deus fez com que os passos daqueles 4 leprosos se multiplicassem por 400.000 passos, e os inimigos ouviram o ruído de um grande exército e fugiu, e todo o suprimento, toda a alimentação que estava naquele acampamento, o povo de Israel foi e recebeu, e despojou, e pegou, e Deus mudou a sorte. Sabe por quê? Porque ali tinha um profeta chamado Eliseu, que tinha uma palavra de esperança, e eu quero dizer para você, pois a palavra diz, como diz a palavra do Senhor em Jó capítulo 14, versículo 6, há esperança para uma árvore, ainda que cortada, mesmo que na terra o seu tronco venha a morrer, ao cheiro das águas brotará, e como planta nova renovará. Há esperança, meu irmão, para nós, para mim, para você, há esperança, porque Deus é soberano, e Ele está no controle de tudo. Ele vai mudar a situação de todos para a glória do seu nome, para que nós possamos reconhecer que o poder está nas mãos do Senhor, que o domínio está nas mãos do Senhor. Essa semana eu estava assistindo uma reportagem na França, um país europeu de uma grande condição financeira, e ali tinha uma fila chamada fila da fome, porque as pessoas estavam naquela fila para receber suprimentos, alimentação doados pelo governo. Observe você, um país de uma estrutura financeira, as pessoas que têm uma estrutura daquela, uma boa quantidade estava naquela fila para receber alguns alimentos, porque muitos até tinham dinheiro, mas não estava tendo suprimento pela escassez de alimento. Isso nos mostra que Deus é o único que pode, meu irmão, fazer o impossível tornar-se possível. Deus está chamando todos, incluindo você que me ouve, a voltar-se para Ele de coração. O texto que nós lemos é um retrato fiel, que nós lemos aqui. Talvez você hoje fale: que crise é essa? Olha para a crise que esse povo estava vivendo. Ben-Hadad cercou aquela cidade e disse: eu vou vencer esse povo pelo sofrimento, e Deus permitiu. Mas ao tempo determinado Deus se levantou, e pela palavra profética proferida pelo aquele homem de Deus, a esperança retornou, e não foi a incredulidade dos incrédulos que impediu Deus de agir. E eu quero dizer a você nesta noite, em nome de Jesus, meu irmão, tenha esperança em tempos de crise. Mantenha a sua esperança em Deus, mantenha a sua esperança no Senhor em tempos de crise, porque Deus é a nossa força, Deus é o meu refúgio, Deus é o teu refúgio, Deus é a minha fortaleza, Deus é a tua fortaleza. O verso de número 17 diz assim: ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregador da porta da cidade, mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta, e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito que o rei, quando o rei foi à sua casa. E aconteceu conforme o homem de Deus disse ao rei: amanhã, por volta desta hora, na cidade de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. E o oficial tinha constatado o homem de Deus, e o oficial tinha constatado o que o homem de Deus havia perguntado. E ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? E o homem de Deus havia respondido: você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade, e ele morreu. Ele duvidou da obra e da intervenção de Deus. Ele disse para o profeta com arrogante, quando o profeta disse: amanhã, 24 horas, ou seja, amanhã a essas horas, em 24 horas Deus vai mudar a situação aqui. Em 24 horas Deus vai mudar. Isso significa que Deus é soberano, meu irmão. Nós estamos hoje vivendo um tempo adverso, mas Deus pode em 24 horas, se Ele o quiser.
se está dentro da determinação dele, tudo está dentro da determinação dele. Se ele o quiser, ele muda a sorte de todos de uma forma repentina. E pela palavra de esperança trazida pelo profeta, o Senhor disse: eu vou em 24 horas mudar todo esse cenário aqui, todo esse cenário de fome. Vocês não estão aí comprando uma cabeça de jumenta por 80 peças de prata? Amanhã, a essa hora, com 24 horas, vocês na porta de Samaria vai comprar 7 quilos de farinha e 7 quilos de cevada por uma peça só de prata. Quando o oficial, o capitão do exército de Israel, ouviu essa palavra, disse: nem que o Senhor abra comportas no céu, isso não acontecerá. Ele duvidou da palavra do Senhor. Meu irmão, Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer, creia nele, Ele é poderoso. Nós precisamos entender, quando esta palavra foi liberada por parte do profeta Eliseu, ele estava deixando claro para aquele rei idólatra que estava no meio do povo de Deus, que era do povo de Deus, mas que havia nessa aliança entre Acabe e Jezabel, porque ele é filho de Acabe e de Jezabel, essa união de dois povos, e trouxe para o meio do povo de Israel a idolatria. Ele estava dizendo, o profeta Eliseu: Deus é o Deus desse povo, não é Baal que vai suprir a necessidade deste povo, não é Baal que vai mudar a realidade deste povo. Vocês endureceram o coração para o Senhor. Meu irmão, não endureça o teu coração para o Senhor. O rei de Israel já não tinha mais esperança em Deus, porque o seu coração já estava dominado pela idolatria. Mas nessa noite, você que ouve a palavra do Senhor, confia a sua vida ao Senhor e cremos. Vamos, meu irmão, crer e manter a nossa esperança em Deus nesse tempo de crise, e vamos profetizar em nome de Jesus Cristo que o Senhor, que é soberano, que tem o controle de todas as coisas, vai mudar a situação do Brasil, vai mudar a situação da nossa nação e vai trazer um tempo de restauração, de avivamento para a nossa nação, e nós vamos ver a glória de Deus, e nós vamos ver o poder de Deus, e muitos serão restaurados, porque Deus é soberano e Ele está no controle de tudo. E você crê? Diga amém. Amém, irmão? Deus é soberano, Ele mudou a sorte daquela nação, e Ele trouxe grande vitória, e o nome do Senhor foi glorificado. Eu convido você a se colocar de pé nesse momento, em nome de Jesus. Eu convido você a colocar as mãos sobre o seu coração, e nós vamos orar nesse momento. Nós vamos falar agora com Deus. Você ouviu esta palavra, você viu que esta palavra, ela é um retrato fiel da realidade que nós estamos vivendo hoje. Mas o Deus que mudou a situação de Samaria, o Senhor que mudou a situação do povo de Israel lá há muitos anos atrás, Ele é o mesmo, e Ele é soberano, e Ele mudará a situação do Brasil. E nós, igreja, estamos aqui para clamar, estamos aqui como Eliseu para termos esperança em Deus em tempos de crise. E nós observamos, aleluia, que o Senhor mudou a sorte daquele povo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite, meu Senhor, estamos em oração nesse lugar, e nesse momento nós estamos unidos em oração com cada irmão. Nós estamos unidos em oração com cada irmã que acompanha, meu Senhor, pelo Facebook, pelo YouTube, esta pregação, este culto. Meu Senhor, eu te peço neste momento que a chama da esperança esteja acesa no coração deste homem e desta mulher, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempo de isolamento. Israel também estava isolado em Samaria, não podia nem entrar, não podia nem sair, mas o Senhor trouxe por intermédio do profeta Eliseu, Senhor, uma palavra profética, dizendo: o Senhor vai mudar a sorte de todos vocês em 24 horas. Amanhã, a esta hora, o Senhor vai permitir que na porta de Samaria esteja se vendendo, louvado seja o nome do Senhor, 7 quilos de farinha por uma peça de prata. Deus é soberano, o Senhor mudou aquela situação, o Senhor trouxe vitória ao seu povo. Oh Senhor, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, aí está, meu Pai, muitos dos meus irmãos, muitas das minhas irmãs, Senhor. Quantas pessoas, Senhor, nessa nação está abatida, quantos dos nossos irmãos passaram por um momento, Senhor, meu Deus, difícil, estão passando por um momento difícil de perca em muitas áreas da sua vida, outros estão enfrentando outros dilemas, outros problemas.
crises, meu Senhor, que tem atingido, meu Pai, muitos, mas a tua palavra nos diz nessa noite, para que possamos manter a nossa esperança em Deus em tempos de crise. Talvez a crise desta pessoa, Senhor, não é financeira, é uma crise, Senhor, meu Deus, na mente desta pessoa, uma confusão. Esta pessoa está confusa em muitas áreas da sua vida e tem vivido uma crise. Essa pessoa tem vivido uma crise no ambiente familiar, tem vivido uma crise, Senhor, em áreas da sua vida, mas a tua palavra nos manda, Senhor, nós confiarmos e mantermos a nossa esperança em Deus em tempos de crise, porque Deus está no controle de tudo na nossa vida, e Ele é soberano, Glória a Deus. e Ele é poderoso, e Ele muda a circunstância, e Ele muda as situações, e Ele chama à existência as coisas que não são como se ela já fosse, porque do Senhor vem a nossa vitória, porque do Senhor vem o nosso socorro, porque do Senhor vem a nossa ajuda. E nós declaramos nessa noite, em nome de Jesus, a graça de Deus. Senhor, nós profetizamos nessa noite sobre o Brasil, restauração. Nós te pedimos, tenha misericórdia do Brasil, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, do Brasil, em nome de Jesus, dos estados brasileiros, das cidades que estão nessa nação, de cada família, de cada pessoa. Deus, muda a sorte do Brasil. Nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós cremos que o Senhor é soberano. Nós cremos que o Senhor é aquele que muda a nossa realidade. Meu Senhor, na tua mão está todo o poder, nas tuas mãos está toda a autoridade, e é no nome de Jesus que nós levantamos a nossa voz em oração neste lugar, e os irmãos que conosco oram em suas residências, e nós clamamos todos unidos em nome de Jesus Cristo, em uma só fé, em um só propósito, em uma só oração. Deus, tenha misericórdia do Brasil. Senhor, tenha misericórdia desta nação. Mude a sorte do Brasil, mude a sorte das nações. Vem com a tua mão poderosa, porque tu é o Deus da esperança, porque tu é o Deus que muda a circunstância, porque tu é o Deus que transforma realidades difíceis, e o Senhor faz o impossível tornar-se possível. Tu és o Deus que pode mudar as nossas crises. Tu és o Deus que pode entrar nas realidades difíceis que este homem está vivendo, que esta mulher está vivendo, que este pai de família está vivendo, que esta mãe está vivendo, que esse jovem está vivendo. Tu é o Deus que pode entrar e pode manifestar a tua glória, o teu poder em nossas crises, em nossas realidades de adversidade, mudar as nossas situações e a nossa realidade, e fazer o impossível tornar-se possível. E nós clamamos pelo mundo, especificamente pelo Brasil, e pedimos: Deus, muda a sorte do Brasil. Nós estamos vivendo, Senhor, situações difíceis nessa nação, de todas as áreas, na área da saúde, na área da economia, na área política, mas o Senhor é o Deus que está no controle de tudo, e nós clamamos: Senhor, muda a sorte do Brasil. Vem com a tua mão poderosa, restaura a igreja, traz o coração do teu povo ao arrependimento. Os filhos pródigos que saíram da tua presença, que abandonaram, Senhor, a comunhão contigo, que endureceu o coração para o Senhor, que se afastaram dos teus caminhos, ministra no coração deles arrependimento, e que eles se voltem para Deus, se arrependam dos seus pecados, converta o coração ao Senhor, restaura o teu povo, traz, Senhor, em nome de Jesus, um tempo de avivamento, de despertamento espiritual. Levanta uma igreja, Senhor, cheia do teu Espírito, um povo que quer a tua presença, que almeja a tua presença. Oh Espírito Santo, vem encher a tua igreja nessa nação, nesse estado, nessa cidade, cada um dos membros e congregados nesse ministério. Derrama do teu Espírito sobre cada um, gera, Senhor, uma fome e uma sede pela tua presença em cada um dos teus servos. Todo comodismo, indiferença tira do teu povo, e levanta a tua igreja cheia do teu Espírito, revestida do poder do alto, em nome de Jesus Cristo. Receba aí na sua casa, meu irmão, o toque do Espírito Santo sobre a sua vida. Receba esta unção de Deus, porque o Senhor nesta noite, Ele restaura a tua vida, Ele te toma pela mão
mão forte. Ele restaura hoje no teu coração a tua sede de adorar a Ele, o anseio pela presença dEle, o interesse pela leitura bíblica. Ele te ativa hoje, Ele derrama no teu coração hoje uma unção nova. Mais choricantaraias, libacandaramanagasúbia, tem colmanaia, tem plasúbias, neve canta, mai choricantaraias. Receba de Deus essa unção de força. Todo desânimo, toda indiferença, sai agora da sua vida. Receba de Deus vigor, ânimo, alegria para servir ao Senhor, porque Deus tem nos chamado para um tempo de restauração, e Ele tem nos levado para o entendimento de que Ele nos chama para uma intimidade profunda com Ele. Receba esta bênção na tua vida, meu irmão, minha irmã. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Nesse momento nosso irmão Roque vai estar adorando ao Senhor, e nós estaremos consagrando os nossos dízimos e oferta ao Senhor, e logo em seguida estaremos orando por cada ofertante, por cada contribuinte da obra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar com mais um hino. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Te adoramos, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu serei pai de multidões e tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões e tocarei em muitas gerações.
Graças a Deus, vamos orar nesse momento. Glória a Jesus. Pai, nós queremos apresentar nessa noite cada um dos teus servos, cada uma das tuas servas, que aqui, Senhor, com alegria, com voluntariedade, diante do teu altar, Senhor, trouxe a sua contribuição com amor, apresentou ao Senhor a sua primícia. Que a bênção do Senhor esteja, pois, derramada sobre a vida de cada um dos teus servos, em nome de Jesus. Pai, nessa noite eu rogo ao Senhor, abençoe as mãos deste homem e desta mulher, que o pão de cada dia nunca falte à mesa de nenhum dos teus filhos, que o Senhor abençoe a nossa cidade, abençoe a economia deste município, desse estado, dessa nação. Nós oramos ao Senhor e rogamos a tua bênção sobre a vida, Pai, de cada um dos teus filhos, cujas mãos estão estendidas, Senhor, erguidas ao Senhor, e que o Senhor abençoe a cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos chegando aqui aos momentos finais do nosso culto desta noite, e eu quero estar lembrando a todos, você ouviu esta palavra, e um detalhe que o Espírito Santo me trouxe ali à memória, quando eu estava ali no cantinho, é que mesmo sendo homem de Deus, mesmo sendo consagrado, e tendo uma vida tão devota ao Senhor, Eliseu também não escapou dos efeitos daquela crise que estava lá em Samaria. Ele também estava isolado socialmente, vamos dizer. Ele estava lá em Samaria, não podia nem sair também da cidade, passando pelas mesmas dificuldades que todos os samaritanos e todos o povo de Israel estava passando ali. Talvez você que me ouve é uma pessoa que tem servido ao Senhor com muita alegria, com muita dedicação, e muitas das vezes você diz: Senhor, por que o Senhor tem permitido isso? Meu irmão, entregue ao Senhor todas as coisas. O Senhor, ao tempo determinado, Ele estará refazendo segundo o seu propósito. Eliseu, homem de Deus, também enfrentou as mesmas adversidades, as mesmas dificuldades, e ainda mais, sobre ele veio uma acusação do rei daquela nação, que ele estava sendo um dos responsáveis daquela crise, porque ele profetizou em nome do Senhor, chamando aquele povo ao arrependimento, incluindo o rei, e eles não obedeceram a palavra do Senhor, pelo contrário, continuaram servindo a Baal, endureceram o coração para o Senhor. Então, meu irmão, nós precisamos colocar o título dessa mensagem em nosso coração: ter esperança em Deus em tempos de crise. Coloca isso no seu coração. Esse foi o título dessa mensagem: termos esperança em Deus. Mantenha sua esperança em Deus nesse tempo de crise. Que o Senhor te abençoe. O evangelista Marcos Paulo fará essa oração de encerramento, e ele também estará dando assim a bênção apostólica, e se Deus permitir, na quarta-feira estaremos retornando para mais um culto e uma transmissão a todos. Deus te abençoe, fique na paz. Glória a Deus. A paz do Senhor, amém? Aleluia. Vamos terminar, querido. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença neste lugar, em cada lar. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra que falou conosco. Pai, como nós precisamos ter esperança, como nós precisamos praticar a esperança. O negócio não está fácil, Senhor, mas a Bíblia diz que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Pai, é momentos angustiantes, mas maior é o Senhor que está conosco do que aqueles que estão lá no mundo. Pai, a tua palavra falou conosco, Pai, e nos deu um ânimo, Senhor, a injeção de ânimo que nós precisávamos ouvir nessa noite, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós sentimos a tua presença tão grande nesse tempo, e eu tenho certeza que em cada lá a tua presença chegou também. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor recebeu os louvores, como nós falamos com o Senhor que a nossa vida é do Senhor, a nossa esperança é do Senhor. Nós falamos que o nosso caminho é do Senhor, que a nossa família é do Senhor, a nossa vida é tua, Senhor, e nós esperamos é no Senhor. Então, Pai, muito obrigado, nós só temos que te agradecer. Muito obrigado, Senhor. Continua, Senhor, fazendo o teu projeto, continua fazendo a tua vontade, continua fazendo o teu desejo, aquilo que o
o Senhor determinou, e nos dê, Senhor, a cada dia essa injeção de ânimo, de esperança, para que nós possamos vencer esse tempo de dificuldade que o Senhor programou, Pai. Nos leve em paz, em segurança, aquele que está aqui no templo, aqueles que estão na sua casa, Senhor, lá na casa, cada lado, que o Senhor dê uma noite tranquila, uma noite maravilhosa, reparadora, e nós que vamos voltar para os nossos lados, nos leve em paz, em segurança, nos guarde em cada esquina, em cada rua que passamos, nos dê uma noite tranquila, uma noite reparadora, e amanhã, Senhor, se for a tua vontade essa, nos levanta para mais um dia, principalmente com o Senhor no controle e na direção de tudo, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém. E Deus abençoe a todos, e até quarta, se Deus nos permitir. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos.